capítulo 6. Queria pensar com os irmãos e irmãs sobre a tentação do Senhor Jesus. Vamos ler os versículos do Velho Testamento que foram citados naquela ocasião. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. Deuteronômio 6 e 13. Ao Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, ou adorarás, e pelo seu nome jurarás. Versículo 16. Não tentareis o Senhor vosso Deus, como o tentasses em Massá. Capítulo 8, versículo 2. Irmão meu, só um minutinho. As crianças saíram para a escolinha? A Naila falou. Ué, gente. As crianças de quantos anos? De 9 para baixo. Acompanha a irmã Naila. Obrigado. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Moisés diz ao povo: te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do homem, da boca do Senhor viverá o homem. Agora no livro dos Salmos, Salmo número 91. Esse é um trecho que Satanás citou durante a tentação, mas ele citou de uma forma imperfeita, omitindo algumas partes. Salmo 91, versículo 11. O Salmo descreve o cuidado do Senhor pelo servo do Senhor. Vamos começar no versículo 10. Salmo 91, versículo 10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Repare essa frase: em todos os teus caminhos, que Satanás omitiu. Versículo 12: eles se sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. E o versículo 13, que fala da derrota de Satanás, ele também não citou. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Agora vamos para os evangelhos. Primeiramente Mateus, capítulo 4, versículo 1. Mateus capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa, e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás,
e só a ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Também em Marcos capítulo 1, Marcos faz uma referência bem breve à tentação. Marcos capítulo 1, versículos 12 e 13. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Agora em Lucas, também no capítulo 4, versículo 1. Lucas 4 e 1. Repare a ordem diferente apresentada aqui em Lucas. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, finalmente teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, diz a essa pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. E nós não vamos ler em João, pelo simples fato que João não menciona a tentação. O assunto de João é a divindade do Senhor Jesus. Ele é o Filho de Deus, portanto não faz parte daquela apresentação falar sobre a tentação. Mas nós estamos diante de um assunto hoje que, assim como o Getsemane, assim como o Calvário, é um assunto que requer que nós andemos usando a figura da Bíblia com os pés descalços. Não é uma parte da Bíblia para usar o seu intelecto para tentar decifrar tudo o que aconteceu. Há pessoas presentes aqui muito mais inteligentes do que eu, e é necessário, em partes da Bíblia como essa, mais do que nunca, reconhecer a nossa ignorância diante do que aconteceu. Por que o Filho de Deus foi tentado? Como que poderia Satanás ter essa liberdade de durante 40 dias tratar com ele assim? Não dá para entender. Mas em Mateus e Lucas nós temos relatos bem detalhados sobre isso, e são aqui para o nosso ensino, e certamente nós devemos tentar apreciar alguma coisa disso, do que está revelado na palavra de Deus. Eu queria pensar primeiro sobre as circunstâncias dessa tentação. Eu já sugeri hoje de manhã, foi imediatamente depois do batismo. A Bíblia faz questão de enfatizar isso. Não há nenhuma sugestão, nem de longe, de que ele foi tentado porque havia alguma falha. Deus disse do céu: esse é o meu amado filho, nele eu tenho o meu prazer. E imediatamente Deus o levou para o deserto para ser tentado. Vamos relembrar isso. Sofrimentos e tribulações e aflições na vida do cristão nem sempre são consequência do pecado. Muitas vezes, quando estamos mais perto do Senhor,
vamos passar por aflições mais intensas. A tentação do Senhor Jesus é um exemplo disso. Ele não foi tentado porque havia alguma falha nele. Nele não há pecado. Ele foi tentado apesar disso. Nós temos que pensar então por que ele foi tentado. Mas pense primeiro no lugar. Os evangelhos enfatizam foi no deserto. E Marcos acrescenta um detalhe: entre as feras, entre animais selvagens. Isso leva a nossa mente lá para o começo da Bíblia, onde lemos de um homem chamado Adão. E lembre que em 1 Coríntios 15, o Senhor Jesus é chamado o último Adão, em contraste com o Adão do Jardim do Éden. Nós vemos em Gênesis capítulo 3, que num paraíso, cercado de toda sorte de árvore, diz a Bíblia, agradável à vista e boa para alimento, sem dificuldade nenhuma, sem privação nenhuma, Adão foi tentado por Satanás e caiu. Mais ou menos 4.000 anos depois, não num paraíso, mas num deserto, não cercado de toda sorte de árvore boa para alimento, mas depois de passar 40 dias sem comer, cercado de feras, animais selvagens, o último Adão, o Senhor Jesus Cristo, ele foi tentado por Satanás e ele venceu. Esse é o Salvador que nós temos. Não pode ser derrotado. E aqueles 40 dias no deserto provam isso. Mas alguém que não crê na impecabilidade do Senhor Jesus, talvez diz, mas então por que ele foi tentado? Não tem propósito uma tentação, senão a possibilidade da pessoa cair. E talvez à primeira vista pareça que isso faça sentido. Se o Senhor Jesus não pode pecar, então para que ele foi tentado? E por isso muitos salmos enfatizam: o Senhor Jesus não pecou, mas acrescentam, ele poderia ter pecado, mas ele resistiu e não pecou. Mas eu creio firmemente que a Bíblia mostra que nós temos que ir muito além disso. E nós temos que afirmar, ele não pecou, e era impossível que ele pecasse. Ou poderíamos até colocar de outra forma, que o sentido é o mesmo, mas a ênfase é maior. Não era possível que o Senhor pecasse. Não havia possibilidade dele pecar. A Bíblia usa 3 autores diferentes: Paulo, João e Pedro, todos inspirados pelo Espírito Santo, e todos eles descrevem a santidade do Senhor Jesus Cristo. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, ele não conheceu o pecado. O apóstolo Pedro diz, ele não cometeu pecado. E o apóstolo João escreve, nele não existe pecado. É 1 Pedro capítulo 2, 1 João capítulo 3. Nessas 3 referências, você vê 3 testemunhas diferentes, afirmando que o Senhor Jesus não peca. Ele é Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se ele poderia ter pecado enquanto estava aqui, então ele ainda estaria sujeito a cometer o pecado hoje, na presença de Deus. E é até blasfêmia pensar numa possibilidade dessa. Nós louvamos a Deus, porque o nosso Salvador, como diz Hebreus capítulo 7 e versículo 25, ele é santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Não havia possibilidade dele pecar. Mas então por que ele foi tentado? E aqui eu chamo a sua atenção para aquilo que eu já disse hoje de manhã. Quem organizou essa tentação não foi Satanás, foi Deus. Os evangelhos batem nessa tecla. O Espírito o impeliu para o deserto, o Espírito o conduziu para o deserto. Cheio do Espírito, diz Lucas, ele vai para o deserto. E isso ajuda a entender. Não era Satanás que procurou essa oportunidade. Não foi Satanás que armou uma armadilha, esperou uma brecha e então atacou. Foi Deus que preparou tudo. E longe dos olhares humanos, porque os homens não podiam ver isso, longe dos olhos humanos,
Deus conduziu o seu filho para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Havia certamente muitos espectadores, as hostes espirituais do mal e também os anjos de Deus certamente observavam. Mas longe dos olhos humanos, Deus entregou o seu filho para ser tentado por 40 dias. O número 40 na Bíblia é um número de provação. O povo de Israel passou 40 anos no deserto e assim por diante. Por um período completo de provação, o filho esteve entregue nas mãos de Satanás para ser tentado. Por quê? Para quê? Para deixar claro que ele não poderia pecar. Tem duas ilustrações que me ajudam a entender isso. Alguns anos atrás, em São Paulo, na Marginal Tietê, um viaduto ficou comprometido e ficou interditado por vários meses para ser reformado. Quando ele estava pronto para ser liberado para o público, eu estou voltando algumas décadas atrás, o engenheiro responsável por aquela obra, ele mandou que aquele viaduto inteiro fosse cheio de caminhões betoneira carregados com concreto. E os caminhões ficaram estacionados em cima do viaduto por alguns minutos, para depois serem tirados e então a ponte aberta ao público. Para que o engenheiro fez isso? Para ver se a ponte ia resistir ou não? É claro que não. O engenheiro sabia que a ponte resistia àquele peso, mas o engenheiro queria que a população tivesse a mesma confiança na ponte que ele tinha. E essa foi a forma dele demonstrar para todo mundo: olha, esse viaduto está seguro. Eu sei que é seguro. Como que eu sei? Eu vou provar para vocês. E eu vou colocar esse peso em cima dele para deixar claro que ele suporta todo esse peso. Outra ilustração que eu ouvi mais recentemente é sobre alguém que duvida da qualidade de alguma coisa de ouro, uma aliança de ouro, por exemplo. Você tem uma aliança de ouro e você afirma que aquela aliança é do ouro mais puro, sem nenhuma mistura, sem nenhuma contaminação. A pessoa com quem você fala duvida e diz: será que é puro mesmo? Será que não tem nenhuma imperfeição? E se você realmente conhece aquela peça, você tem toda a liberdade, toda a confiança de pegar e entregar na mão da pessoa e diz: toma, fica com ela 40 dias, leve para quantos ourives você conhecer, faça qualquer teste que você quiser fazer, tenha toda a liberdade de examinar essa peça. E eu tenho certeza que, terminados esses dias, você vai voltar para mim e vai concordar comigo: é ouro puro, não tem nenhuma contaminação. São figuras simples do que aconteceu ali no deserto. Deus preparando tudo. Lembre que isso é o começo do ministério público do Senhor Jesus. A partir dali, ele vai começar a pregar. Antes que ele comece, Deus já deu um testemunho público para os homens, abrindo os céus e dizendo: esse é o meu filho amado. Agora ele manifesta perante as hostes espirituais do mal quem é o seu filho. Eu não sei se Satanás entendeu a encarnação. Eu não sei se Satanás pensou que agora, estando num corpo humano, estando na terra, agora o filho era mais vulnerável do que se estivesse no céu. Eu não sei o que passava pela mente dele. Mas Deus fez uma demonstração pública perante as hostes espirituais. Deus fez uma demonstração clara da santidade do seu filho. E é como se Deus dissesse para Satanás: toma, eu digo isso com reverência, toma, durante 40 dias, pode testá-lo da forma que você quiser, pode apresentar qualquer coisa para ele. Eu sei que ele não vai falhar, eu sei que ele não vai pecar, porque ele é Deus, ele não pode pecar. E durante 40 dias ele foi tentado. O que nós lemos, as três tentações que lemos, foram só o golpe final.
Marcos e Lucas deixam claro, durante os 40 dias ele foi tentado. Nós só sabemos no finalzinho, do último ataque, e sabemos do resultado. O diabo o deixou. Por um tempo, sim, mas o diabo virou e foi embora, derrotado. Deus tinha confiança absoluta na santidade do Senhor Jesus. E com essa confiança, ele podia preparar esse cenário, convidar o inimigo e entregar o seu filho nas mãos dele, certo, absolutamente certo, de que o Senhor Jesus não poderia pecar. Que nós também tenhamos essa mesma convicção absoluta na impecabilidade do Senhor Jesus, não só no fato dele não ter cometido pecado, mas no fato dele não ser capaz de pecar, porque ele é Deus. Olhando para esse resumo que nós temos, para esse ataque final da tentação, eu já sugeri na leitura a diferença de ordem entre Mateus e Lucas. Marcos é só um registro resumido, mas Mateus e Lucas registram os mesmos 3 acontecimentos, mas eles invertem os últimos 2. Começam com o pão, depois temos a questão do reino e a questão de lançar-se do templo, seguindo a ordem de Lucas, e em Mateus é a ordem inversa. Eu vou sugerir que a ordem cronológica, a ordem dos acontecimentos é a de Mateus, porque Mateus liga cada tentação com uma palavra que sugere uma sequência. Depois, ele o levou ao pináculo do templo. Novamente, ele o levou ao monte alto. E Lucas não usa essas palavras de ligação, Lucas só usa a palavrinha e. Então dá a impressão que em Mateus nós temos a ordem cronológica, mas em Lucas nós temos o que podemos chamar a ordem moral, colocando no centro daqueles 3 ataques a questão do Senhor adorar Satanás, para que recebesse todos os reinos do mundo. Eu queria pensar um pouquinho sobre essas 3 tentações na ordem em que elas se encontram em Mateus, que seria a ordem cronológica. Mas eu vou tomar poucos minutos para sugerir vários paralelos que existem entre outras partes da Bíblia e a ordem apresentada em Lucas, para quem se interessar em estudar isso mais profundamente depois. Certamente vai ser um estudo muito interessante. Nós vemos em Gênesis capítulo 3, que quando Eva foi tentada, foi apresentada para ela uma árvore que era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Se você comparar essas 3 características do fruto proibido com a sequência das tentações em Lucas, a ordem moral apresentada por Lucas, você vai ver muitos paralelos. É o mesmo que temos em 1 João capítulo 2, versículo 16, quando esse mundo é descrito como apresentando concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Se você olha para a forma como o Senhor Jesus foi tentado na cruz, no finalzinho do seu ministério, Mateus capítulo 27, versículos 40, 41, 42 e 43, apresentam 3 ocasiões em que os judeus, ou pelo menos os que estavam ao pé da cruz, disseram para o Senhor: se és o Filho de Deus, desça da cruz. Se tu és o Rei, desça da cruz. E por fim eles disseram: se o ama, falando do Pai, se o Pai ama o Filho, se o ama, livre-o, relacionando também na mesma sequência com as tentações apresentadas em Lucas. As 3 grandes virtudes cristãs apresentadas no Novo Testamento: a fé, o amor, a esperança. Vez após vez nós vemos essas 3 virtudes sendo apresentadas. 1 Coríntios capítulo 13, 1 Tessalonicenses e diversos outros textos. Também é possível ver como eles se encaixam nessa sequência moral apresentada em Lucas. E certamente há muitas outras passagens da Bíblia que poderiam ser colocadas lado a lado com essa tentação. E eu falo isso só para mostrar a perfeição da Bíblia.
Quando Lucas escreveu e detalhou essa tentação, ele estava sendo inspirado pelo Espírito Santo. Eu tenho certeza que ele não sabia que estava invertendo a ordem em relação a Mateus. Nenhum dos dois presenciou aquilo. Nenhum dos dois estava lá. Eles relataram o que receberam do Senhor. E o Espírito Santo instruiu Mateus a apresentar a ordem dos eventos, a ordem cronológica. E o mesmo Espírito inspirou Lucas a apresentar esta ordem moral, colocando no centro aquilo que é o ponto culminante, a cartada final que Satanás guardou para o fim, quando ele deixou de lado toda a pretensão, quando ele não disse mais: se és o Filho de Deus, transforma pedras em pão, se és o Filho de Deus, lança-te do templo. Ele disse de forma fria, crua e direta: tudo isso será teu, se prostrado me adorares. O Criador adorando a criatura não faz sentido. Tamanha é a audácia de Satanás na sua impiedade, que esse foi o golpe final. E esse é colocado no centro em Lucas, para destacá-lo em relação aos demais. O relato da Bíblia é perfeito. E eu gosto de pensar nessas ordens, nessas estruturas da Bíblia. Mas o mais importante para nós hoje, no tempo que resta, é tentar pensar com cuidado sobre a maneira como o Senhor foi tentado. E a maneira como ele respondeu, citando apenas um livro da Bíblia. O Velho Testamento inteiro já estava escrito naquela época. E o Senhor precisou apenas de um livro. Um dos primeiros 5 livros da Bíblia, chamados o Pentateuco, 5 livros escritos por Moisés. Muita gente já sugeriu que, assim como Davi pegou 5 pedras, mas só precisou de uma para matar Golias, assim o Senhor, tendo à sua disposição os 5 livros de Moisés, só precisou de um para derrotar Satanás. Mas eu queria chamar a sua atenção para a maneira como o Senhor não está só rebatendo Satanás, mas Ele está deixando um exemplo para nós. Nenhum ser humano presenciou aquela tentação, mas o Senhor Jesus sabia que aquilo seria escrito, que aquilo faria parte das Escrituras. E Ele não respondeu da forma mais simples, da forma simplesmente para responder à tentação. Ele respondeu de uma forma a nos instruir. A primeira tentação, seguindo agora a ordem cronológica de Mateus, a primeira tentação diz respeito ao alimento, a segunda ao andar, falando do nosso comportamento, e a terceira em relação à adoração. Na primeira tentação, o Senhor mostrou que estava satisfeito, contente com a provisão de Deus. Aquilo que Deus providenciou para ele era suficiente. Na segunda tentação, o Senhor Jesus mostrou que estava satisfeito com a proteção que ele já recebia de Deus e não iria tentá-lo além disso. Na última provação, o Senhor mostra que está satisfeito com as promessas que Deus lhe deu, por causa daquela referência ao reino. Tudo começa com um alimento. Depois de 40 dias sem comer, Satanás diz: se tu és o Filho de Deus, como se ele duvidasse disso, ou como se ele quisesse dizer: você não é o Filho de Deus, você não precisa sofrer, você não precisa passar fome, você é o Filho de Deus, você tem direitos. Como disseram ao pé da cruz: se tu és o Filho de Deus, desça da cruz, por que vai sofrer? O Senhor poderia ter feito aquelas pedras, ou a pedra, como diz Lucas, poderia ter transformado ela em pão. Ele tinha poder para isso, e ele fez coisas semelhantes em outras ocasiões para os outros. Ele transformou água em vinho para satisfazer uma multidão num casamento. Ele alimentou mais de 5.000 pessoas com 5 pães, e numa outra ocasião mais de 4.000 com 7 pães. Mas esse poder dele, que é usado a favor dos outros, não foi usado em benefício próprio. Não porque haveria algum pecado nisso, não seria errado em si
transformar pedras em pão. Era como transformar água em vinho. Mas o Senhor Jesus, quando veio a esse mundo, Ele veio para ser um homem, não deixando de ser Deus, mas tornando-se um verdadeiro homem. Ele não veio para passear aqui na terra, usando a sua autoridade divina para não enfrentar o que nós enfrentamos. O caminho que Deus escolheu para Ele era o caminho normal da vida humana. Nós podemos pensar, mas que mal teria aproveitar que Ele é Deus e se livrar das provações? Mas lendo a Epístola aos Hebreus, nós damos graças a Deus que o Senhor Jesus trilhou esse caminho. A Epístola aos Hebreus diz: o nosso sumo sacerdote, ele se compadece das nossas fraquezas, porque ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, sem pecado. É o que Hebreus acrescenta: sem pecado. Ele nunca foi tentado a pecar, porque não havia nenhuma natureza pecaminosa que respondesse ao desejo do pecado. Mas as tribulações que nós enfrentamos, Ele também enfrentou: a fome, a sede, o cansaço. A Bíblia diz que uma vez Ele estava num barco, não um navio, um pequeno barco. A tempestade que surgiu foi tão grande que os companheiros dele, que eram pescadores profissionais, achavam que iriam morrer. E o Senhor Jesus estava dormindo. Eu já estive numa tempestade num navio, no meio do oceano, e é impossível dormir. É uma coisa assustadora. O Senhor Jesus num barco pequeno, com profissionais achando que vão morrer, e Ele está dormindo. E a Bíblia diz que era um cansaço. O Senhor enfrentou um cansaço tão extremo que o levou a esse sono tão profundo. E você vai ler nos evangelhos e ver tantos outros exemplos do Senhor Jesus padecendo aquilo que nós padecemos. Teria sido muito fácil para Ele transformar pedras em pão, mas aí nós não teríamos esse conforto de saber: o Senhor Jesus já passou fome. Eu nunca passei 40 dias sem comer. Já passei fome, mas não nesse extremo. O Senhor Jesus passou. Qualquer aflição que você tiver, o Senhor Jesus conhece a sua enfermidade. E por essa submissão à vontade do Pai, o Pai preparou aquela tentação. O Senhor Jesus está na posição de filho, de servo submisso. O Senhor preparou para ele, o Pai preparou para ele um ambiente onde ele vai ficar 40 dias sem comer. E agora, no último dia, ele vai... Nunca. Ele está disposto a aceitar alegremente aquilo que o Pai providencia para ele. E por isso ele cita Deuteronômio capítulo 8: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se você quiser olhar o contexto depois de Deuteronômio 8, não vou tomar muito tempo nisso, mas é uma sugestão interessante. Deuteronômio 8 realmente apresenta um princípio mais profundo. Eu leio Mateus 4, Lucas 4, e eu entendo que o Senhor está dizendo: é mais importante servir a Deus do que me alimentar. Eu preciso de pão, mas mais importante do que o pão é servir a Deus. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. Então não é só pão, tem algo mais importante do que o pão. Isso é verdade, é um princípio espiritual e ele se aplica ali na tentação. Mas em Deuteronômio o Senhor apresenta uma coisa que vai além disso. O Senhor diz através de Moisés: quando vocês estiveram no deserto, Deus deixou vocês ter fome, e depois Deus supriu a fome de vocês. Com o quê? Com o maná. E Deuteronômio 8 diz 2 vezes: era algo que vocês não conheciam. Preste bem atenção nisso. Um alimento que eles não conheciam. Não porque era um alimento exótico, mas porque não era um alimento aqui da terra. O maná é chamado na Bíblia de o pão dos anjos.
e é também chamado o pão celestial. O maná descia do céu todo dia para aquele povo de Israel. Houve várias ocasiões durante a história da humanidade quando Deus providenciou alimento natural de forma sobrenatural. Os corvos trazendo pão e carne 2 vezes por dia para Elias. Onde já se viu corvos trazer comida para alguém? Isso não acontece, mas aconteceu. Deus multiplicando 5 pães para 5.000. Deus várias vezes interferindo, alimentando de forma sobrenatural, com alimento natural. Mas durante os 40 anos no deserto, o povo de Israel foi alimentado com um pão que não era natural, pão que veio do céu. A palavra maná, ela quer dizer em hebraico, o que é isso? Em Êxodo 16, quando o maná caiu pela primeira vez, o povo saiu para a colheita e disseram: o que é isso? Nunca tinham visto nada parecido. E esse foi o nome que acabou sendo usado para descrever o maná. O que é isso? O próprio nome indica, é alguma coisa diferente. E a não ser durante aqueles 40 anos no deserto, nunca antes e nunca depois, houve maná sobre a face da terra. Houve uma medida de maná guardada no templo, no tabernáculo, como memorial daquele período no deserto, mas foi um alimento sobrenatural preparado por Deus durante 40 anos. E assim Deus demonstrou a fidelidade dele. Durante os 38 anos que o maná caiu, todo dia, no sábado não tinha, mas na sexta tinha a porção dobrada. Então havia uma porção para cada dia, durante todo aquele tempo no deserto. Alguém fez as contas e calculou que seriam necessários mais de 100 carretas dessas de 40 toneladas, carregadas de maná todo dia, para alimentar aquela multidão. E nunca faltou, nem um dia faltou. E não era alimento humano, não era um alimento que ninguém na terra conhecia. E a lição que Deus ensinou no deserto é: Deus não é limitado. Se acaba o alimento da terra, Deus providencia alimento do céu para vocês. Deus não é limitado. Acabou o alimento, acabou o pão, Deus vai fazer cair maná. E não é só hoje. Durante todos esses anos, todo dia, centenas de milhares de toneladas. E nunca vai faltar. Deus alimenta vocês, o poder dele não é limitado. E se nós tivermos essa confiança em Deus, isso muda a nossa atitude em relação às coisas materiais. Quantas vezes nós já não quisemos alguma coisa melhor? Eu não sei se alguém aqui já esteve nesse extremo. 40 dias sem comer, desejando um pouco de pão. É difícil chegar nesse extremo. Mas quantas vezes quisemos alguma coisa mais simples? Talvez não era grande coisa, mas alguma coisa um pouquinho melhor. Será que nós cremos realmente? E por favor, não me entenda mal, há tanto ensino errado em relação a isso nesse evangelho da prosperidade que eu tenho até medo de falar isso. Mas eu creio que você vai me entender. Nós precisamos crer que Deus pode de hoje para amanhã me dar qualquer coisa material, uma coisa que custa um absurdo que eu nunca poderia ter. Se Deus achar que eu preciso ter, se Deus entender que é para o meu proveito espiritual, não há nenhuma limitação da parte de Deus para me fornecer isso. Mas como que ele vai fazer? Eu não sei. Mas durante 40 anos, ele alimentou uma multidão de 2 ou 3 milhões de pessoas com um pão caindo do céu. Deus pode fazer qualquer coisa. E eu preciso crer nisso. E eu preciso, crendo nisso, estar satisfeito com o que ele me deu hoje. 1 Timóteo capítulo 6, Paulo diz a Timóteo: grande fonte de piedade, grande fonte de proveito é a piedade com o contentamento. Tendo o que comer e o que vestir, estejais satisfeitos, contentes com o que Deus me deu. Não é errado desejar ter algo melhor, mas é errado abrir mão daquilo que você deve prestar a Deus para poder ter algo melhor.
É errado correr atrás dessas coisas. É necessário para o cristão estar satisfeito com a provisão dada por Deus. E o Senhor Jesus é o grande exemplo. Numa situação de extrema necessidade, o Senhor diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando Deus dá a ordem, o ser humano recebe, o cristão recebe, o servo de Deus recebe aquilo que ele precisa. E o Senhor está satisfeito em viver de acordo com aquilo que o Pai lhe deu. Ele está com fome, mas pouco tempo depois disso, os anjos vêm para servir. E o Senhor não vai adiantar as coisas. Ele está pronto a esperar até na hora que o Pai intervir para satisfazer a sua necessidade. Que nós tenhamos essa mesma convicção, esse mesmo contentamento em relação ao nosso Deus. Em seguida, Satanás o leva para um alto monte. E Satanás o manda lançar-se do templo. E ele tem uma base bíblica para isso. Ele cita o Salmo 91, onde Deus promete proteger o seu servo, para que o seu pé não se machuque, para que ele não tropece. E Satanás agora diz: não se tu és o filho, mas se ele é o teu pai, se ele te ama, ele vai te proteger. Então, jogue-se daqui. O pai não vai permitir que você se machuque. O pai te ama, ele é poderoso, ele prometeu. Vamos ver se ele cumpre as suas promessas. Vamos ver se ele realmente cuida de você. O Senhor Jesus respondeu: não tentarás ao Senhor teu Deus. E essa citação de Deuteronômio capítulo 6, ela vem acrescida de outra expressão, nós vemos hoje à noite: como tentaram em Massá. Você vai encontrar os detalhes disso em Êxodo capítulo 17. O capítulo 16 fala sobre o maná, o capítulo 17 fala sobre Massá. Massá foi o nome dado a um lugar, Massá e Meribá, duas palavras para descrever um lugar. E naquele lugar, o finalzinho da história diz: o povo tentou a Deus dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Fazia pouco tempo que eles haviam saído do Egito. Deus tirou eles do Egito com um braço forte, com mão estendida. Mas quando surgiu a primeira dificuldade, o povo disse: está o Senhor no meio de nós ou não? O Senhor ainda nos ama ou não? O Senhor nos abandonou ou Ele continua conosco? E Deus ficou tremendamente irritado na sua santa ira com a atitude do povo ali em Massá. Por isso vem o lembrete em Deuteronômio 6: não tentarás o Senhor teu Deus, como tentasses em Massá. E o Senhor Jesus pega essa circunstância e essa expressão da Bíblia para responder a Satanás: não tentarás o Senhor teu Deus. É como se o Senhor Jesus estivesse dizendo: eu não vou questionar o amor do Pai para comigo, eu não duvido do amor dele, eu não preciso me lançar desse pináculo para ver se ele vai me salvar ou não, para ver se ele me ama e se ele continua comigo. Eu conheço o meu Pai, eu sei que ele me ama e eu não vou tentar. Satanás, na sua astúcia, eu tentei destacar isso na leitura, ele omitiu aquela pequena frase no Salmo: guardarás em todos os teus caminhos. A promessa do Salmo 91 não é que o salvo pode tentar fazer qualquer coisa maluca e o Senhor vai salvá-lo dessa situação em que ele se colocou. A promessa é: em todos os seus caminhos, enquanto ele está servindo a Deus, o Senhor vai protegê-lo. Satanás, omitindo essa pequena parte da frase, tentando mudar a ênfase, tentou fazer o Senhor duvidar do amor do Pai, como fizeram na cruz. Como deve ter doído no coração do filho ouvir aquela expressão: ele não diz que é filho de Deus? Se Deus o ama, livre-o agora. Por que Deus não o livra? Deus não o ama. É claro que o Senhor sabia do amor do Pai, mas foi um golpe baixo, um golpe duro. E nós podemos tentar nos colocar nessa situação.
O Senhor Jesus não precisava ter respondido Satanás dessa forma. Satanás diz: se és filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pão. Ele poderia ter dito: Satanás, eu sou filho de Deus, e você sabe que eu sou. Satanás o leva para o monte e diz: lança-te daqui. O teu pai não prometeu te proteger, lança-te daqui para ver se ele te protege. Ele poderia simplesmente ter dito: Satanás, você conhece o meu pai, você sabe que ele vai me proteger. Mas ele está dando exemplos para nós, quando nós nos encontrarmos em situações semelhantes. Satanás nunca vai nos levar para um pináculo e sugerir que nós pulemos. Mas muitas vezes nós nos encontramos em situações onde, na nossa fraqueza, nós perguntamos: será que o Senhor ainda está comigo ou não? Será que o Senhor ainda me ama? E é com vergonha que nós precisamos admitir isso. Todo cristão, se viver tendo o suficiente, vai ser levado por Satanás, às vezes pelo próprio pai, até aquele ponto extremo de pensar: o que está acontecendo? Alguns dos salmos mostram essa angústia da alma do cristão, quando ele diz: eu clamo e tu não ouves. O Senhor ouve, mas a impressão que nós temos é que ele não ouve e não há resposta. E nós entendemos pela palavra de Deus que é necessário Deus nos levar a esses extremos. Pedro diz que é necessário que sejais contristados com várias provações. Ele não disse só: é necessário que sejais provados. Quando eu era recém-convertido, às vezes eu pensava, olhava para irmãos mais velhos e dizia: o alvo do cristão é isso, é ter aquela confiança que nunca se abala. Ele é tentado de todo lado, mas ele não esmorece, ele nunca desanima, ele nunca questiona, ele está sempre caminhando firme. Mas eu não vi o coração daqueles outros irmãos nos quais eu me espelhava. Eu não sabia das lutas interiores que ocorrem tantas vezes. Pedro diz: é necessário que vocês sejam contristados com várias provações. A provação tem que ser intensa a ponto de causar contristação. Não sei nem se existe essa palavra. A provação tem que ser tão intensa a ponto de você duvidar da sua própria capacidade. Eu nunca deveria duvidar de Deus, mas eu preciso chegar ao fim da minha capacidade. Quando Deus prometeu um filho a Abraão, parecia difícil, mas era ainda possível. Mas foram se passando os anos, 10, 20, de repente Sara está numa idade que biologicamente é impossível ela ter filhos. A Bíblia diz: havia cessado o costume das mulheres, quer dizer, ela não podia mais ter filhos, biologicamente falando. E naquela situação extrema, Deus permitiu que a promessa fosse cumprida. Por que Deus demorou tanto? No Monte Moriá, Deus esperou Abraão levantar a mão com a faca, até que Deus intervisse. E muitas vezes na nossa experiência é assim. O Senhor quer nos dar essa confiança. O Senhor não nos desampara. Quando chegamos a esses extremos, quando na nossa fraqueza nós clamamos: Senhor, o Senhor se esqueceu de mim. Deus está nos mostrando o quanto nós somos fracos. Se não fossem essas experiências, nós nos acharíamos tão fortes. Nós acharíamos que tudo está no nosso controle. E quando vemos cristãos agindo dessa forma arrogante, nos dá muito medo do que vai acontecer no futuro. É necessário que Deus nos humilhe. Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. E se nós não nos humilhamos, o Senhor precisará nos humilhar, não de uma forma vingativa, mas para o nosso bem, para que nós possamos aprender que nós falhamos, mas o Senhor nunca falha. Porque na hora em que nós clamamos a Ele em desespero: Senhor, eu não sei mais o que fazer, estava difícil ontem, depois ficou impossível, e agora eu nem sei como descrever a situação, eu não consigo mais.
Nessa hora o Senhor intervém e o Senhor resolve a situação. E assim nós ficamos desconfiados de nós e confiamos mais no Senhor. Mas essa é a lição para aprender. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não sejamos como o povo em Massá. Não vamos fazer algum teste para ver se o Senhor nos ama ou não. O fato dele ter nos salvado é a maior prova necessária de que ele nos ama. Qualquer coisa que vier depois disso é lucro. Se ele nos deixar morrer como Lázaro morreu, comendo migalhas debaixo da mesa do rico, nós ainda somos mais privilegiados do que o homem mais rico desse mundo. Ele nos salvou, ele nos ama, e que nós jamais questionemos esse amor, que tenhamos a firmeza do Senhor. Não tentarás o Senhor teu Deus. Finalmente o diabo leva a um alto monte, mostra-lhe todos os reinos do mundo. Faz uma afirmação que, ao meu ver, é infundada. Satanás é o pai da mentira. Quando ele diz que tudo é dele e ele dá a quem ele quer, eu não tenho dúvidas que ele mentiu. No Salmo número 2, Deus diz ao seu filho: pede, e eu te darei as nações por herança. E os reinos do mundo, as nações, todas elas serão do Senhor Jesus. Deus prometeu isso no Velho Testamento e Deus vai cumprir isso, infalivelmente. Satanás está tentando oferecer para o Senhor alguma coisa que não é dele para dar. Mas independentemente de Satanás estar mentindo ou não, o Senhor responde: ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. Ele teve uma oferta, pensemos que a oferta é verdadeira, todos os reinos do mundo e a glória deles, e o Senhor disse: não, eu quero servir o Senhor, eu quero adorar a Ele, não me interessam os reinos do mundo. Essa confiança, essa dedicação do Senhor é um exemplo para nós. Satanás nunca vai nos oferecer todos os reinos do mundo, mas, irmãos, o triste é que ele nem precisa fazer isso. No livro do profeta Isaías e no livro do profeta Ageu, tem duas afirmações que nos envergonham, porque nós sabemos que elas são verdadeiras. Em Isaías, Deus repreende os homens, porque eles trocaram o Senhor por punhados de grãos e pedaços de pão. Em Ageu, o povo é acusado de trocar o Senhor por um par de sapatos. Seria engraçado se não fosse tão trágico. Seria engraçado se não fosse verdade. Trocar o Senhor por punhados de cevada, por um pedaço de pão, não é nem uma safra inteira, é só um pouquinho. Trocar o Senhor por um par de sapatos. Mas nós temos visto isso acontecer vez após vez. Irmãos que começaram bem e caminharam bem, e de repente deslumbraram nos campos do mundo e quiseram alguma coisa melhor nessa vida, e trocaram o Senhor por punhados de cevada e pedaços de pão. Eu sei que você entende a linguagem figurada que eu estou usando. Fizeram alguma pequena coisinha material e abriram mão do espiritual. O Senhor Jesus sabia: todos os reinos do mundo são meus. Para que eu vou trocá-los por uma coisa instantânea? O Senhor já prometeu que esses reinos são meus. Eu vou aguardar o Senhor cumprir. Que nós possamos ter essa visão para o futuro. O Senhor já nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Efésios 1. Se fosse só isso, já seria mais do que nós mereceríamos. Mas Pedro ainda diz que nós somos co-herdeiros. Nós temos uma herança reservada, escondida nos céus para nós. E quando chegarmos lá, receberemos essa herança. E não tem como comparar isso com alguma coisa aqui na terra. Todos os reinos do mundo e a glória deles não se comparam com o que o Senhor preparou para nós. O olho não viu, o ouvido não ouviu, nunca subiu ao coração do homem
as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, 8 ou 9. O Senhor tem coisas terríveis, coisas maravilhosas preparadas para nós, e nós às vezes trocamos isso. Abrimos mão de um galardão futuro, por causa de algo que vai durar um ano, que dure 50 anos, não vale nada, e nós trocamos isso por algo de valor eterno. O Senhor tinha essa convicção: ao Senhor teu Deus adorarás. Mas repare como ele diz para Satanás: para trás de mim, Satanás. Outra versão diz: arreda. O sentido é o mesmo: afasta-te, fique longe de mim. E talvez você vai lembrar que essas são as mesmas palavras que o Senhor Jesus usou para Pedro. Essa expressão nem sempre era traduzida da mesma forma em português, mas é a mesma no original. Ela aparece 4 vezes na Bíblia, em Mateus e Lucas, no contexto da tentação, em Mateus e Marcos, no contexto daquela conversa do Senhor com Pedro. O Senhor está falando dos sofrimentos dele. Pedro começou a repreendê-lo. Pedro começou a dizer: Senhor, isso não vai acontecer. E o Senhor disse para Pedro o que disse para Satanás: afasta-te, Satanás. O caminho para a glória passa pela cruz, inevitavelmente. Não haveria como o Senhor ser rei sem primeiro ser crucificado. Essa proposta indigna e não verdadeira de Satanás parecia oferecer uma forma de conseguir os reinos do mundo sem passar pela cruz. O Senhor diz: Satanás, vai embora. Ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. Ele me prometeu esses reinos, e eu vou ficar com Ele, e Ele vai cumprir a promessa dele. O Senhor saiu vitorioso. Os anjos vieram ajudá-lo. Satanás o deixou por um pouco de tempo, e ele deixou para nós um exemplo perfeito. Quando nós fomos tentados por Satanás, que possamos tirar forças desse exemplo dele. Eu sei que ele é Deus e nós somos homens. Eu sei isso muito mais claramente hoje do que 10, 20 anos atrás. Mas mesmo assim, ele deixou um exemplo para que sigamos os seus passos, sigamos as suas pisadas, diz Pedro. Satanás foi derrotado por ele, e ele nos dá essa convicção de que ele continua conosco. Temos um Pai que providencia para as nossas necessidades, um Pai que nos protege no nosso caminho, um Pai que nos dá promessas. E como filho, que nós sejamos 100%, irredutivelmente confiantes nesse Pai, sabendo que Ele nunca falhará, e usando a palavra dEle para nos fortalecer contra o inimigo, glorificando ao Senhor por ter nos dado esse exemplo tão perfeito.